Olá, o trabalho que vou apresentar é sobre o infanticídio. Assim, é considerado infanticídio quando uma mulher, durante ou após o parto e ainda sob influência perturbadora, mata o seu bebê recém-nascido ou a criança até o seu primeiro ano de vida. O infanticídio é um acontecimento raro e pode estar em geral associado a fatores de risco, principalmente relacionados com a parte psicológica das mães antes ou depois do parto. Desta forma, a identificação destes fatores de risco é relevante para se poder prever quais as mulheres que serão mais vulneráveis a cometer este crime. É igualmente importante abordar as consequências que estas mulheres enfrentam e as dificuldades que existem em provar o seu estado psicológico no momento do crime, o que traz depois desafios a nível judicial. Em relação aos fatores de risco, é importante realçar a sua importância, já que permitem então destacar as mulheres mais vulneráveis e assim poder controlá-las e monitorizá-las para prevenir o acontecimento deste crime. Desta forma, a literatura menciona os mais relevantes, como por exemplo a doença psiquiátrica das mulheres, a história da doença psiquiátrica familiar, o estado psicológico da mulher em gestações anteriores, a negação da gravidez e do bebê, o medo do estigma social, a cultura em que está inserida e crenças religiosas e os tratamentos psiquiátricos interrompidos durante a gravidez e no pós-parto. Desta forma, a história da doença psiquiátrica da mulher é um dos importantes a destacar. Uma mulher que tenha uma doença psiquiátrica ou que já tenha sido diagnosticada com uma, especialmente depressão, ansiedade e psicose, é mais vulnerável a mudanças psicológicas durante a gravidez e o período pós-parto. Sendo que tanto na gravidez como no pós-parto existem inúmeras alterações hormonais que normalmente levam a perturbações do humor nas mulheres e facilitam então estas alterações psicológicas e, como resultado, levam-nas a cometer este crime. A história familiar de doenças psiquiátricas é também um fator importante quando se trata da suscetibilidade de cometer este crime, uma vez que a predisposição genética também desempenha um papel fundamental na prática do infanticídio. Outro fator importante é o estado psicológico da mulher nas gestações anteriores, já que podem indicar maior ou menor suscetibilidade para alterações psicológicas em futuras gestações e no período pós-parto e assim ser ou não um fator de risco para cometer infanticídio. A negação da gravidez, ou seja, a não aceitação desta nova situação e das mudanças que irão surgir na vida destas mulheres, pode também promover este crime. O estigma social e, por vezes, o medo e a forma de como as pessoas poderão olhar e julgar estas mulheres, por vezes por não terem condições económicas ou porque são demasiado jovens, colocam uma certa pressão e pode desencadear, então, esta reação criminosa. A cultura e as crenças religiosas estão também associadas a fatores de risco para a prática de infanticídio. Por exemplo, sabe-se que nos países ocidentais mais rapazes do que raparigas são assassinadas pelos seus pais, mas na Índia e na China, mais raparigas do que rapazes são assassinadas pelos seus pais, o que leva depois então a populações desequilibradas. O último fator de risco mencionado, portanto, a interrupção do tratamento psiquiátrico durante a gravidez e o puerpério, é também um dos fatores mais importantes. A maioria dos medicamentos utilizados no tratamento psiquiátrico, tais como antidepressivos, anticonvulsivantes e estabilizadores do humor, são teratogénicos e, portanto, a sua utilização durante a gravidez e no período da amamentação está contraindicada. Assim, como estas mulheres com perturbações psicológicas não estão medicadas, a doença não estará controlada nestas situações e, portanto, estarão mais suscetíveis a cometer infanticídio. Um dos desafios do infanticídio é ao nível do julgamento e que consequências estas mulheres devem enfrentar após cometer este crime. É difícil provar o estado psiquiátrico da mulher no momento do crime porque a psicose pós-parto é tratável e transitória e a maioria das mulheres não está com sintomas no momento do julgamento, uma vez que a avaliação é feita sempre a posteriori. Por consequente, as consequências que as mulheres enfrentam variam sempre muito, porque já dependem de um fator que nem sempre é possível provar. Para concluir, identificar então estes fatores de risco é muito importante de forma a prevenir este crime, porque nos permite prever quais as mulheres com maior probabilidade de o fazerem. Portanto, as mulheres com antecedentes de doença psiquiátrica ou com alterações psicológicas em gravidez anteriores são mais suscetíveis a cometer infanticídio. Para além destes fatores, é de notar que as mulheres grávidas que abandonam a medicação psicotrópica contribuem intensivamente para cometer este crime, uma vez uma gravidez indesejada
frequentemente negada pela própria mulher, é também um fator de risco. Para além destes, o estigma social, as crenças religiosas e culturais estão também implicadas no infanticídio. Ao nível do julgamento criminal, é muito difícil provar o estado psiquiátrico da mulher na altura do crime, uma vez que a avaliação é feita a posteriori, o que significa que não existe uma pena concreta, correta para esta mulher. Termino assim a minha apresentação. Muito obrigada pela atenção.